Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos e hoje é o primeiro vídeo desse curso de Introdução à Psicologia. O tema desse vídeo é por que aprender sobre psicologia. Vou tentar oferecer 3 argumentos aí a favor da aprendizagem de psicologia, mesmo que você não seja do curso, aprender um pouco sobre o assunto, entender um pouco sobre esse tema que eu acho tão interessante do ponto de vista intelectual. Deixa eu dar alguns exemplos aqui da psicologia popular na mídia. Começando aqui por uma postagem do Facebook, né, falando sobre qual é o seu lado, né, se você é uma pessoa que usa mais o hemisfério esquerdo do cérebro e uma pessoa mais analítica, ou se você é uma pessoa que usa mais o hemisfério direito do cérebro e é uma pessoa, portanto, mais criativa, né. Bom, devo dizer já de antemão que essa dicotomização é uma bobagem, né? Que isso é baseado numa pesquisa científica, numa linha de pesquisa científica muito séria, só que a pesquisa científica nos ajuda a entender como o cérebro funciona. Eu não vou falar sobre essa pesquisa hoje, vou falar sobre ela no futuro, num outro vídeo. E deram um salto muito grande da pesquisa real e o que pode ser concluído a partir da pesquisa, e quando isso chegou por grande público, chegou com uma tradução muito sensacionalista e que não condiz com a realidade. Nós usamos nosso cérebro todo, não usamos apenas mais um lado, mais outro lado, e não podemos classificar as pessoas em mais lógicas ou mais criativas do jeito que é proposto aqui nessa postagem. A outra notícia é do G1, portal G1, é antiga já, tem mais de 10 anos, mas é uma pergunta que será que utilizamos apenas 10% de nosso cérebro? Bom, essa notícia em defesa do G1 afirma que isso é um mito, né? Então, se você ler a notícia, vai ver que eles não defendem isso, eles, na verdade, rejeitam esse mito popular. Mas muitas pessoas acreditam, sim, que nós não usamos todo o nosso potencial, e como nós não desenvolvemos todo o nosso potencial, nós não usamos todo o nosso cérebro. Ora, o cérebro é um órgão extremamente custoso do ponto de vista calórico para o nosso organismo, né? Gasta muito da nossa energia e seria natural de se esperar que, se ele custa tanto, que nós utilizássemos 100% do nosso cérebro, que é o que os cientistas defendem, que nós utilizamos 100% do nosso cérebro. Então, mas isso é uma coisa que está amplamente difundida na mídia e muitas pessoas acreditam nisso. Essa outra notícia, né, esse site, na verdade, não é um site de notícia, é falando sobre a ideia de estilos de aprendizagem, que é uma ideia amplamente difundida também, que você precisa emparelhar o estilo de aprendizagem de uma pessoa com a forma como o conhecimento é transmitido para que ela obtenha o máximo do seu potencial ali e aprenda mais. E a ideia de estilos de aprendizagem já foi objeto de escrutínio de cientistas e até o momento não há evidências desse construto estilos de aprendizagem, ou seja, não há suporte para a ideia de que as pessoas aprendem mais se houver uma correspondência da maneira como elas preferem ser ensinadas e da maneira como elas são ensinadas, tal como defendido por essas notícias. E essa notícia aqui é bem preocupante, inclusive, porque ela está num site do estado do Paraná, então está divulgado publicamente pelo poder público como se fosse uma teoria científica com suporte empírico, e não tem suporte empírico para isso. O último que eu quero falar é um caso ainda mais sensacionalista, talvez um dos piores de todos. Bom, esse daqui foi um caso amplamente difundido na mídia, porque há mais de 10 anos atrás, 15 talvez, não, até mais que isso, 16 anos já, muito tempo, o tempo passou rápido. Em 2008, pelo menos essa notícia do Extra, né, vinculado também ao Grupo Globo, bom, nós tivemos o caso da menina Isabela Nardoni, né, que foi assassinada, jogada de uma janela, atirada pelo pai e pela madrasta, por quem não lembra dessa notícia, mas o caso teve muita repercussão da mídia depois, né? Um caso que teve comoção nacional, inclusive da investigação, de entrevista do casal, que foi julgado e
enfim, não quero discorrer sobre o caso aqui porque eu não quero dizer uma bobagem sobre o caso. O ponto que eu quero dizer aqui é o seguinte: pessoas, né, supostos experts, analisaram cartas ou textos ou material escrito manualmente, né, pelo Alexandre Nardoni, e fizeram uma análise da caligrafia dele para falar sobre o perfil de personalidade do nosso personagem aqui, Alexandre Nardoni. Isso é baseado numa teoria pseudocientífica chamada grafologia, que é uma teoria que propõe que o padrão de escrita da pessoa permite você identificar características de personalidade dela. E aqui o que diz exatamente a notícia: a caligrafia dá dicas sobre a personalidade do pai e da madrasta de Isabella Nardoni, né, a vítima desse crime brutal. Bom, essa teoria não tem suporte científico também e não tem quaisquer evidências de que a letra das pessoas, né, a maneira como as pessoas escrevem, né, o ozinho mais aberto, mais fechado, o e assim, o assado, as letras encostando ou não, dizem alguma coisa sobre a personalidade das pessoas, mas isso está divulgado na mídia e é comum que apareçam essas notícias sensacionalistas em casos de repercussão nacional. Falar um pouquinho brevemente sobre psicologia popular na literatura, né? Então nós temos várias ideias difundidas, como por exemplo a ideia de que a ordem do nascimento afeta quem você é, revela características da sua personalidade. Se você é o filho mais velho do meio caçula, como sugerido nesse título de livro do Kevin Leman, ou livros que falam sobre o poder do pensamento, o poder da crença, como O Segredo, ou nós temos livros ali que ficam muitas vezes para a irritação de psicólogos e estudantes de psicologia, ficam na seção de psicologia em livrarias, como por exemplo os livros do Augusto Cury, e as pessoas, o que elas não sabem, eu já muitas vezes conversando com alguém, falando que eu tinha feito psicologia, a pessoa fala assim: eu tava lendo livro de psicologia, né? Você já leu Augusto Cury? Vocês leem Augusto Cury no curso? Muitas pessoas acreditam que Augusto Cury é um autor lido na academia, e é importante frisar, e eu vou falar mais sobre isso em outros vídeos, que Augusto Cury simplesmente é totalmente ignorado na academia, na universidade, e nós não lemos Augusto Cury e ele não tem qualquer relevância do ponto de vista científico, porque ele não é um pesquisador que não produz conhecimento ali publicamente verificável. Então, Augusto Cury não faz parte da psicologia científica que eu vou falar aqui. Outras ideias também são ideias de que homens e mulheres são diametralmente opostos, são distintos em termos da maneira como eles enxergam o mundo e, sobretudo, a maneira como eles se comunicam, e que, sobretudo, que essas diferenças são subjacentes à biologia deles, né, e não necessariamente a questões de socialização. Inclusive, isso daqui ele ainda coloca, né, que é o John Gray, o autor, um PhD, sabe, que é importante frisar que ele é PhD para dar mais argumento ao livro dele. E também um clássico, né, um clássico muito mencionado, né, que caiu no saber popular, que é o livro do Gary Chapman, né, As 5 Linguagens do Amor, né. A ideia subjacente aqui é a ideia de que cada pessoa tem uma linguagem específica como ela comunica o amor, e você precisa mapear com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, com o seu cônjuge, e expressar o amor na linguagem que ele mais bem entende, que se é amado, que alguém se ama, para que você possa alimentar o banco do amor dessa pessoa, fazer depósitos ali, fazer com que aquela pessoa se sinta amada, né? É um livro muito popular, mas será que isso passa pelo escrutínio científico, né? Será que isso tem algum embasamento científico? Será que a pessoa não foi enviesada de alguma forma, talvez por uma visão heteronormativa e cristã de como ela entende que se dão as relações? Bom, em geral, nenhum desses livros aqui tem qualquer relevância do ponto de vista acadêmico, científico, na psicologia que eu vou falar a seguir, mas eles estão difundidos, então é importante que a gente aprenda de alguma forma a separar o joio do trigo e separar o que é a psicologia séria, o que é a psicologia discutida nos cursos de psicologia, na academia, pelos cientistas e que tem suporte empírico, que não é só um monte de blá blá blá, daquilo que é autoajuda, daquilo que é literatura cristã, daquilo que é literatura popular, mas sem embasamento. Bom, também para falar aqui um pouquinho da psicologia humana no dia a dia,
quero falar brevemente de algumas coisas que acontecem cotidianamente, né? Bom, muita coisa que acontece no dia a dia está permeada por fenômenos psicológicos, fenômenos comportamentais. Por exemplo, imigrantes sofrendo preconceito, sofrendo xenofobia em países em que eles são minorias, sobretudo se ele é de origem, ou se ele ou ela é de origem islâmica, né? E o país ali tem uma história com terrorismo, e isso leva a você imaginar que toda pessoa que vem de países árabes, né, pessoas islâmicas são terroristas, né? Uma coisa importante é como que nós categorizamos as pessoas e como que isso nos permite tirar conclusões sobre essas pessoas, porque isso é útil e porque que isso também pode levar a coisas ruins, né? Categorização é um processo psicológico básico, é útil pra gente classificar coisas em plantas que podemos ou não podemos comer, mas como que isso pode, do ponto de vista social, levar a coisas não muito boas, como por exemplo a discriminação, preconceito e xenofobia. Quando pessoas moram juntas, né, eu passei muito tempo morando em república, é comum que às vezes louças se acumulem e fiquem sem ser lavadas. Ou quando a gente vai fazer um trabalho em grupo na faculdade, é muito comum que algumas pessoas não ajudem tanto e montem nas costas das outras pessoas. Cientistas mostram, por exemplo, que parece que a probabilidade de você cooperar com as pessoas e de você ajudar diminui na medida em que os grupos ficam maiores. Então parece que uma maior probabilidade das pessoas deixarem louças sujas ou ajudarem num trabalho, num seminário acadêmico, quando os grupos são maiores, quando o número de pessoas que moram juntas é maior, né? É importante a gente entender quais são os determinantes da cooperação, ou mesmo da trapaça, ou mesmo de você ser um parasita dentro do grupo, porque isso acontece no dia a dia, né? Algumas pessoas ajudam mais, são mais cooperativas, outras são mais competitivas, outras são mais trapaceiras e outras se aproveitam das demais. Outra coisa que é interessante, né, já parou pra pensar por que tem tanta propaganda política no período eleitoral? Será que as pessoas realmente prestam atenção em jingles, no que as pessoas estão falando? Tem aqueles canais que tem propaganda repetitiva. Agora nós não temos mais, mas tinha uma época que tinha muita propaganda da iogurteira Top Term, tinha muita propaganda da TechPix, a câmera mais vendida do Brasil. Por que será que as empresas gastam tanto com propagandas e por que os políticos investem tanto em propaganda eleitoral, em jingles? A psicologia científica já mostra algo que nós chamamos de efeito de mera exposição, que o simples fato de você ser exposto mais a uma informação que não lhe causa mal, a uma informação, um evento, uma imagem que não lhe causa mal, tem a tendência de fazer com que você goste mais dessa coisa. Além disso, ficar mais disponível na sua memória, é mais fácil de lembrar o número de um candidato, o nome de um candidato, o rosto de um candidato, o nome de uma marca, de um produto que é importante para você vender um produto. E como que os marqueteiros da política, como os marqueteiros no geral, quem é da publicidade e propaganda, acaba capitalizando em cima de princípios psicológicos para nos enganar, né, e nos fazer comprar algo que talvez nós não quiséssemos, né, na prática, né, se não fosse essas propagandas. Relacionamentos, né, amorosos, né, comunicação é uma questão importante. Como que os relacionamentos têm problemas decorrentes do fato de uma pessoa achar que ela tem uma contribuição maior para saúde do relacionamento e a outra está contribuindo menos, a outra ajuda menos em casa, ou a outra pessoa é menos participativa na educação dos filhos, ou a outra pessoa passa menos tempo do que ela gostaria uma com a outra. A questão de relacionamentos é uma questão que permeia a psicologia o tempo todo, né, nas nossas vidas, e talvez se nós entendermos mais quais são os determinantes de um sucesso no relacionamento, na comunicação, nós podemos capitalizar em cima disso para termos melhores relações, né? Não é à toa que as pessoas leem muito as 5 linguagens do amor, porque elas acreditam que esse tipo de livro transmite informação relevante para melhores relacionamentos. Por fim, um último exemplo, o exemplo clássico da Black Friday, né, em que você paga metade do dobro. Aqui tem um fenômeno psicológico importante, que é o que nós chamamos de
heurística da ancoragem e do ajuste, né, o efeito de enquadramento, né, dependendo de como você quiser colocar. Eu vou falar mais sobre esses fenômenos que eu estou mencionando posteriormente, aí eu vou explicar com calma cada um deles e como eles se aplicam na realidade. Aqui é só para te dar alguns argumentos para te convencer do porquê aprender mais sobre psicologia, mas aqui o ponto é o seguinte, né, note que o preço original, né, 249, e quando chega Black Friday você coloca esse número aqui, né? Esse número que é importante, deixa eu mudar aqui, porque eu acho que vale até marcar aqui. Então, esse númerozinho aqui, basicamente ele gera um contraste com o preço, que é o mesmo que estava aqui e aqui, mas isso pode te fazer achar que você está fazendo um grande negócio economizando R$100 no produto, né? E como que isso é utilizado pelas empresas, né? Pelas propagandas, né, pelas marcas, para te convencer de que você está comprando e está pagando um preço bom por um produto, né? Como que diferentes variáveis psicológicas, ambientais, contextuais influenciam o nosso comportamento. Parece que tudo isso é relevante para nós entendermos quais são as influências do nosso comportamento e da psicologia humana no dia a dia. Então, finalmente, por que aprender sobre psicologia? Primeiro, porque fenômenos psicológicos e comportamentais fazem parte do nosso cotidiano, como dito anteriormente. Segundo, porque desenvolver o pensamento crítico nos torna melhores consumidores de informações disponíveis na mídia e na literatura e nos permite separar quais afirmações, quais tratamentos ou quais estratégias de comunicação têm suporte da literatura científica e quais não têm, quais são apenas afirmações jogadas ao vento. E terceiro, porque esse conhecimento tem implicações e aplicações no mundo real. Pode nos ajudar a solucionar problemas numa empresa, numa clínica, numa escola, em processo de aprendizagem, por exemplo. E é importante que a gente tenha conhecimento sobre como nós funcionamos, sobre como os outros funcionam, para que a gente possa operar no mundo e fazer intervenções que melhorem a qualidade de vida das pessoas em última instância. Bom, o que eu disse antes sobre algumas informações na mídia ou mesmo nas livrarias não serem informações cientificamente embasadas pode deixar algumas pessoas preocupadas, né? Então, onde eu posso consumir informações de qualidade? Eu sugiro, né, como um primeiro passo, acompanhar divulgadores científicos compromissados com a boa evidência científica e não compromissados com uma ideia específica. E por isso eu recomendo aqui os canais do Minutos Psíquicos, do Cientística Podcast Naruhodô e do Daniel Gontijo, que são alguns dos canais que eu acompanho que são muito úteis. O link para os 3 canais, os links, né, estarão disponíveis na descrição do vídeo. Ok? Então agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.